Agora senta o dedo aí, vamos compartilhar, vamos republicar, mandar o coraçãozinho, comentar, fale a sua opinião aí sobre esse assunto polêmico que eu puxei agora e vamos divulgar a palavra de Deus, porque mesmo Ele sendo todo poderoso, mas um Deus que comete erros e falhas, nós devemos submissão a Ele se quisermos nos salvar, e tudo vem dele e para Ele. Então eu falava que quando houve rebelião lá no céu, isso está em Isaías 14, que Deus empurrou Satanás e os demônios de lá, que eles caíram para a terra. Deus ainda não havia criado o ser humano. Depois Ele criou o ser humano e entregou o jardim do Éden para o Adão e a Eva cuidarem de tudo ali. E a missão do Adão e a Eva era procriarem, macho e fêmea, Deus os criou. E o que aconteceu? Satanás entrou na cobra, na serpente, tentou Eva, Eva comeu do fruto. Adão e Eva tinham uma ordem: não coma do fruto da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que dele comerdes, certamente morrereis. E essa morte espiritual é a morte que nós todos nascemos embutidos nessa morte por causa de Adão e Eva, porque eles comeram do fruto. Aí eu me referia que, por que Deus não encerrou Satanás já direto no inferno? Se um dia Ele vai encerrar Satanás. Deus brinca de cão e gato com nós, simplesmente assim. Por causa que de rato e gato com nós, de cão e gato, tá? Porque assim, se não aceitarmos Jesus, estamos fritos. E se dizemos que aceitamos Jesus e não obedecemos, estamos fritos. Então existe um conjunto de regras, um conjunto de disciplina que todos nós temos que fazer, por causa de um erro cometido por Deus. E o que foi o significado da palavra pecado? O significado da palavra pecado é erro. Simplesmente erro de alvo. Então Deus pecou porque Ele errou. Deveria de ter encerrado Satanás já no inferno. Aí não encerrou Satanás no inferno. Ele diz que para com Deus, Romanos 2, não existe 2:10, não existe acepção de pessoas. Bom, então tá. Então por que nós não temos a mesma oportunidade que Ele deu para Adão e Eva? O que aconteceria? Nós nasceríamos, cresceríamos até os 18 anos, vamos supor, até ter a plena consciência do que é bom e do mal, e vamos supor em cada bairro ou em cada casa existiria ali a árvore do conhecimento do bem e do mal até o dia de hoje. E nós seríamos orientados pelos nossos pais que naquela árvore não deveriam de pegar. Aí ele estaria sendo sem acepção de pessoas, porque nós teríamos a mesma condição do Adão e Eva. Mas não, nós nascemos condenados. Esse é o problema, entenderam? Condenado, estamos condenados. E só saímos da condenação com santidade. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então assim, este é o caráter do nosso Deus. E Ele diz que não muda. Então por que Ele se arrependeu de ter criado o homem? Quando Ele falou lá em Gênesis 6 para Noé. Jesus diz que Ele é bom. Ele destruiu totalmente Sodoma e Gomorra por causa da prostituição. A prostituição vem por quê? Por causa do pecado de Adão e Eva. E aí, e nós somos destruídos porque o nosso ministério hoje, ele é uma representação, ele é uma figura do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo falou isso. A prostituição vai nos destruir também. E nos dar a segunda morte ainda, né? Que é o inferno, para quem acredita. Quem não acredita, eu respeito. Agora, eu estou falando biblicamente. Vocês não vão me tirar da Bíblia. Eu não vou sair da Bíblia. Eu estou falando o que a Bíblia diz. Então, ele matou todo aquele povo lá, na Arca de Noé, com o dilúvio, matou todo o pessoal de Sodoma e Gomorra lá, e não deu a solução. A solução foi pegar o seu filho e entregar em uma cruz para morrer pelos meus pecados. Pelos meus pecados, pelos erros que eu cometo, por causa de um erro que ele cometeu lá atrás, por causa do erro do pecado de Adão, eu cometo pecados.
Então, pelos meus pecados, será que ele entregou o filho dele pelos meus pecados? Ele entregou o filho dele por mim. Isso eu reconheço. Para que eu possa ter condições de me reconciliar com ele e viver uma vida digna com ele. Aliás, tudo que eu faço todos os dias, eu oro 3 vezes ao dia, é pedir perdão. Perdão, perdão e perdão. Porque nós precisamos estar prontos, já não sabe dia de manhã. De repente eu me levanto aqui agora, um infarto fulminante já era. Há 2 anos atrás, eu sofri queda de um telhado, bati a cabeça fortemente, na altura de 3 metros, e aí se tivesse partido? Então nós temos que estar sempre reconciliados com Deus. A salvação existe, o poder de Deus existe, Deus me usa, mas o que eu estou falando é bíblico. Então, vai questionar Deus? Vou questionar. Se fosse eu, faria diferente. Nós não temos outra chance. Nós temos uma única chance, aceitar Jesus e obedecer seus mandamentos. Vai dar muito pano, vou falar muito sobre isso ainda. Eu tenho que sair agora, vou lá na escola pegar a criança lá. Deus abençoe.